Você sabe exatamente o que fazer, mas simplesmente não consegue começar. Mas por quê? A procrastinação, ela faz com que a gente fique inseridos em um ciclo, em uma bolha de depois eu começo porque eu tenho muito tempo. E adiar tarefas faz com que torne elas mais difíceis de começar. Até porque o nosso cérebro é viciado no conforto. Imagina comigo você deitado no sofá, no quentinho, assistindo a série que você tanto ama ou simplesmente scrollando ali nas redes sociais. Só que você tem que estudar ou ir para academia, ler algum livro ou lavar os pratos da sua casa. Mas você acha mesmo que o seu cérebro vai ter capacidade de sair do conforto para ir para um desconforto? Uma atividade que vai gerar mais da sua atenção, que demanda mais o seu esforço mental e que talvez você fique horas fazendo aquilo? É óbvio que não. Então ele vai tentar te convencer a ficar no celular, continuar jogando seu Free Fire, assistindo a sua série ou ficar vendo os videozinhos no TikTok. Porque tudo isso dá o prazer imediato, a dopamina instantânea. Independente de tudo, seu cérebro sempre vai buscar o prazer, mesmo se isso faça bem para você ou não. Só que nesse vídeo eu vou te mostrar por que você procrastina e como sair desse ciclo vicioso. Mas afinal de contas, por que procrastinamos? Procrastinar geralmente está mais associado a fatores psicológicos, como o medo do fracasso, o receio de fracassar, de você não saber fazer aquilo direito, ou de simplesmente não saber fazer aquilo. O seu cérebro, para evitar essa insegurança, o pensamento do julgamento alheio, das pessoas ver que você não sabe fazer aquilo, ele evita essa sensação ruim que você pode ter com você mesmo, de não fazer aquilo. Então ele faz com que você procrastine por medo de fracassar. O segundo fator é o perfeccionismo. Querer fazer algo de maneira perfeita, esperar sempre o momento perfeito, a hora certa para fazer aquilo. Só que o fato é que nunca vai chegar e que o momento perfeito sempre vai ser agora. Isso eu falo por experiência própria. Quando eu ia começar aqui no YouTube, eu queria ter a câmera perfeita, eu queria ter o microfone perfeito, eu queria ter a iluminação perfeita, eu queria ter o cenário perfeito. Porém, é óbvio que eu não tenho condições para bancar tudo isso. Mas por eu não ter o perfeito, eu simplesmente procrastinava, porque eu achava que os vídeos não iriam sair tão bons. Mas a forma em que eu achei de acabar com tudo isso era simplesmente começando e não procrastinando, porque eu nunca vou alcançar o perfeito. Não existe. 3. A falta de clareza. Quando você não sabe exatamente o que fazer, por onde começar e qual escolher. Quando você tem uma certa indecisão sobre aquilo. Esse cenário de indecisão faz sua mente pensar que aquilo vai demorar tempo para organizar, para você saber o que você quer, para saber o que fazer. Sua mente faz com que você procrastine. 4. O prazer imediato. Ao invés de procurar fazer algo que demanda mais tempo, que faça com que a gente se esforce mais, que faça que a gente fique longas horas fazendo aquilo, para absorver alguma coisa, como ler um livro, a sua mente procura o prazer rápido, a dopamina barata, que é, por exemplo, assistir seus videozinhos no TikTok. Porque o seu cérebro ele sempre vai buscar o prazer a curto prazo. É por isso que você fica horas rolando o dedo no TikTok, porque isso te traz dopamina instantânea. O nosso cérebro ele sempre vai buscar o prazer a curto prazo. É por isso que você fica horas rolando a tela do seu celular, assistindo vídeos no TikTok. E se você é jovem assim como eu, tenho certeza que o prazer imediato ele deve estar arruinando a sua vida, porque a gente é bombardeado a todo momento por dopamina barata. Mas o que você não sabe é que é possível quebrar esse ciclo, basta apenas entendê-lo. E eu vou te explicar de maneira fácil e prática como que funciona a roda da procrastinação. A roda da procrastinação, ela consiste em 4 pilares. Primeiro, a gente tem a tarefa. Segundo, o nosso psicológico. Terceiro, a dopamina barata. E por fim, as emoções negativas. Mas como é que funciona isso? Primeiro, surge a tarefa, como ler um livro, estudar, ir para a academia, lavar os pratos. Em segundo, a gente entra no processo psicológico, então vai dar uma ansiedade, um desconforto, o desconforto de você fazer algo que vai demandar tempo, que você vai passar horas fazendo aquilo, que vai exigir um esforço físico e talvez mental. E a ansiedade de você ter que fazer aquilo e o tempo está passando. Só que ao invés da gente concluir essa tarefa, a gente pula para a dopamina barata, esse prazer imediato.
Então, para a gente sair dessa sensação ruim, desse desconforto mental, a gente busca o conforto. Até porque o nosso cérebro, ele é viciado no conforto. Então a gente fica horas assistindo videozinhos no TikTok, você vai jogar seu Free Fire e talvez até assistir conteúdo adulto indecente. Só que em seguida, depois de ter feito tudo isso e perceber que as horas passaram, a gente tem as emoções ruins, que é o sentimento de culpa, tristeza, sentimento de ser inútil e também a frustração. Você vê que teve horas, você desperdiçou horas da sua vida vendo vídeos ao invés de ter desperdiçado fazendo aquela tarefa. Só que surge uma nova tarefa de novo. E ao invés de você aprender com o seu erro, você repete as mesmas coisas, fazendo com que a roda da procrastinação continue girando. Só que agora que você entendeu como é que funciona a roda da procrastinação, eu vou te dar algumas dicas de como quebrá-la. A dica 1 é dividir em microtarefas. Digamos que você tem uma atividade de matemática com inúmeras questões para você responder. Só que ao invés de você olhar para essa questão por toda, você simplesmente vai quebrar elas em micro tarefas. Então você, ao invés de olhar para 20 questões, você vai olhar para apenas uma e fazer ela. Seu foco ele vai ser direcionado apenas para a primeira questão. Ao você concluir ela, aí você vai para a segunda. Só que esquecendo de todo o tamanho dessa atividade. Você vai apenas focar naquela questão em específico. Assim você vai estar enganando o seu cérebro a sempre continuar e não imaginando o questionário por completo. Porque pensa comigo, qual é mais fácil de procrastinar? Você imaginar apenas uma questão para fazer de maneira rápida ou você imaginar por completo? É óbvio que você imaginar por completo vai tornar mais complicado e mais fácil de você procrastinar. Então a tática é simplesmente enganar o seu cérebro focando em micro tarefas. Dica 2, técnica dos 5 minutos. Como é que funciona essa técnica? Você vai olhar o relógio e marcar 5 minutos e começar a fazer aquela questão em 5 minutos ou aquilo que você tem que fazer. Ao passar esses 5 minutos, você vai ver que você já vai estar impulsionado fazendo aquilo com mais vontade. Você meio que vai descobrir que a motivação ela não precisa vir antes de você fazer algo, mas sim quando você está fazendo. Isso vai fazer com que você continue ao invés de parar. Então o objetivo aqui é você marcar 5 minutos porque é um tempo curto. Seu cérebro vai pensar que é pouco tempo que você vai fazer aquilo, mas ao fazer você vai ver que já vai estar motivado, porque muitas das vezes a gente procura a motivação para vir primeiro e esquecemos que a motivação ela também pode ser encontrada fazendo aquilo. Dica 3, ambiente sem distrações. Esse provavelmente é um dos motivos que mais te faz procrastinar, porque às vezes você está estudando e vê alguma notificação que te desperta um interesse. Aí você abre o celular, começa a scrollar no TikTok, passa as horas ali, 3 horas da sua vida, deveria ser estudando, você passa mexendo no celular. Mas aqui o foco dessa dica é o seguinte: elimine as distrações. Se o seu celular te distrai, coloque no modo não perturbe ou coloque na gaveta de um armário, esconda em um armário, bota embaixo de um monte de roupa para que torne meio que difícil e que dê trabalho para você ir buscar ele. Assim, quando você estiver fazendo sua atividade, você lembrar do celular, despertar alguma curiosidade, você vai ver que vai estar longe, vai dar preguiça de ir atrás do celular. Então elimine as distrações. Crie um ambiente de trabalho focado. Eu tenho certeza que esse simples gesto vai aumentar muito a sua produtividade, vai fazer até treinar o seu foco. Quarta dica é as recompensas conscientes. No que consiste essa técnica? Após você ter concluído alguma meta, você se recompensar. Se de manhã você já tem uma tarefa para ser cumprida, como por exemplo, ler 10 páginas de livros, leia as 10 páginas de livro primeiro e como recompensa tome seu café da manhã. Isso vai estimular o seu cérebro a fazer aquilo com mais foco. E esse é o objetivo dessa técnica. Sempre pensar que vai haver uma recompensa ao você fazer aquilo. Uma dica também é não ir para redes sociais. Porque você estando nas redes sociais, scrollando ali, você está direcionando sua atenção e seu foco. É por isso que quando você volta a fazer aquilo que você estava fazendo, como estudando ou lendo, você se sente cansado. Meio que essa das recompensas conscientes é você colocar prazeres após você ter concluído as tarefas mais importantes do dia. Essa é uma dica muito boa. Como manter o processo e evitar recaídas. Agora que você já sabe como sair da procrastinação,
o foco é tentar manter esse progresso. Isso significa criar uma rotina diária, mesmo que seja ali de pequenas ações. Mas o foco dessa rotina é que ela seja realista e de acordo com as suas capacidades mesmo. Não adianta nada você colocar algo incrível, sendo que você não vai conseguir fazer aquilo. Tem que ser algo adequado ao seu nível. Se você é nível 1, faça algo de nível 1 e não de nível 10, porque provavelmente você vai procrastinar. E sempre comece o dia fazendo aquilo mais difícil. Engula o sapo primeiro, mate logo o leão do dia, porque assim vai surgir a motivação que você precisa para fazer as coisas mais fáceis, que talvez sejam as mais difíceis. Mas se você não ter disciplina, vai ficar muito difícil de você conseguir manter isso. Então é por isso que eu fiz um vídeo de como obter disciplina da maneira mais fácil. Eu vou deixar o link na descrição ou no final do vídeo. Então já clica aí para você obter a disciplina da maneira mais fácil e rápido possível. Então estabeleça metas simples e realistas. Não tente mudar tudo de uma vez. O importante aqui é você ter um progresso e uma consistência sem procrastinar. Se você está vendo esse vídeo até agora, decidiu que não vai praticar nada, pode ter certeza que você vai continuar procrastinando. A procrastinação, eu sei que ela é um grande obstáculo, mas ela não pode dominar a sua vida. Então tenta manter uma rotina, tenta criar uma rotina. Porque pensa comigo, porque as escolas, trabalho e outras coisas têm uma rotina, tem o horário de chegar e tem o horário de sair. Tem o horário de descansar e tem o horário de trabalhar. Porque imagina, se todo mundo chegasse na hora que quisesse na escola, que descansasse na hora que quisesse, se fosse lanchar a hora que quisesse, ia ficar uma bagunça. E provavelmente todo mundo iria procrastinar. Então é mais fácil você não procrastinar quando você tem uma rotina estabelecida. Quando você sabe o que você tem que fazer, quando já é planejado. É óbvio que vai ter dias que você não vai conseguir seguir aquilo, mas você seguindo 50% do que você estabeleceu já é um grande progresso. Você tem o controle para quebrar esse ciclo. Começa com a dica dos 5 minutos, com micro tarefas, que eu tenho certeza que vai aumentar muito a sua produtividade. Mas agora é sua vez. Pega uma das tarefas que você está adiando, que eu sei que você está, e aplique uma das dicas que eu te falei. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os vídeos, compartilha para aquele amigo que também está procrastinando. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis.